todos. Galhardo, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. Obrigado por ter vindo, obrigado também pela presença de vocês. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o meio atacante Thiago Galhardo. Boa noite, Galhardo. Parabéns pelo gol. Anderson Azevedo do Futebolês. Um jogo como se era esperado, um adversário mais retrancado, dificultando as ações do Fortaleza. Agora uma vitória importante que coloca o time na 10ª posição do Campeonato Brasileiro e agora mais uma semana livre para jogar sábado contra o América Mineiro. Como é que fica agora essa disposição do Fortaleza para a reta final da competição, o time entre os 10 do campeonato? Boa noite, obrigado. Creio que a gente tem crescido na hora certa, né? Primeira vez que o último colocado do primeiro turno não vai ser rebaixado. Já não se fala mais, acho que, em rebaixamento a partir de hoje. E sim mirar em competições internacionais de novo, né? Voltar para uma competição internacional. Acho que a Sul-Americana já é uma realidade, a briga, a disputa, e queremos sonhar mais alto, quem sabe voltar para uma pré-Libertadores aí. E quando ganhamos semanas, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, né? Até pela logística, quando eu me apresentei aqui, eu disse que era um pouco mais complicada. Mas de resto, acho que a gente tem feito um grande trabalho. Parabenizar a diretoria, o professor, que mesmo fazendo todas essas mudanças de um jogo para o outro, independentemente de quem joga, eu acho que o nível de atuação tem se mantido lá em cima. E quem está de fora está brigando pelo espaço, porque está tudo muito parelho. E quando entra, consegue dar conta do recado à altura do que se espera. Então, uma semana para poder descansar amanhã. Terça-feira já voltar com foco no América Mineiro, que está fazendo um grande campeonato, mais uma vez. Estava vendo ali que já está ganhando o Fluminense fora de casa. É um time que sabe jogar muito bem, tanto dentro quanto fora de casa. E nós mantemos, né, esses 5 jogos de invencibilidade e os grandes jogos que a gente vem fazendo também fora de casa. Acho que a gente tem crescido muito. E, claro, pegar um Avaí fechado dificultou um pouco mais nosso jogo. Voltamos para o intervalo, conversamos e acho que a gente conseguiu ajustar, ter as melhores oportunidades e fazer os gols, ser eficiente, que é o mais importante. Thiago Galhardo, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Você é um jogador que faz 2 funções. Você faz a meia e faz o ataque. Por isso que a gente chama você sempre de meia atacante. Você é um cara que dá muitas assistências aos companheiros. Vários gols saíram. Mas agora tem um detalhe. Está aparecendo os gols de Thiago Galhardo. Já é o segundo jogo seguido que você marca gols. O gol sempre é importante para o jogador, né, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu cheguei, a mentalidade que eu estou hoje, eu acho que pela idade, pela experiência, eu disse que os gols iam sair, não me preocupava tanto com isso. Me lembro que me perguntaram isso, né? O que ia esperar do Galhardo na minha apresentação, né, Catrive? E aí eu disse para ele que muita entrega. Eu disse que eu ia me entregar muito pelo clube, nos treinamentos, nos jogos, e acho que isso eu tenho feito muito bem no dia a dia. E tenho reconhecimento isso dos meus companheiros, todo mundo tem visto lá no dia a dia, vocês acompanham só os jogos, né, não os treinos. E eu disse que os gols sairiam na hora certa, no momento certo. Pelo visto, ele tem saído realmente na hora certa, fico feliz, necessito da ajuda dos meus companheiros, tanto para fazer o gol quanto para dar assistência. E muito, muito feliz de poder fazer meu primeiro gol no Castelão, diante do torcedor, a dança, que muita gente tinha me cobrado, tanto na rua quanto na rede social, e que seja o primeiro de muitos, não só aqui, mas que eu consiga manter esse embalo para ajudar uma só instituição que importa, que é o Fortaleza. Boa noite, Priscila Moreira do Razão Tricolor. Galhardo, hoje a gente já pode dizer que você é um titular da equipe do Vojvoda. E aí alguns torcedores ficaram surpresos por você não ter sido titular no jogo contra o Goiás. E até perguntaram se estava acontecendo alguma coisa no sentido de cansaço físico mesmo, porque você se entrega bastante. Inclusive, na última coletiva, você disse que nunca correu tanto como aqui na equipe do Vojvoda, né? Então, assim, como é que está o seu físico para essa reta final, em que a gente sabe que você tem fundamental importância nessa passagem do Fortaleza aí rumo à competição internacional? Olha, com semanas abertas tudo fica mais fácil, né? Você consegue ter um lastro de descanso. É muito importante a gente ter esses últimos 5, agora 4 jogos em casa. Temos 3 viagens, sendo a última só para o Santos, eu acho que já nem contabiliza, porque você já vai com a cabeça já de último jogo, depois férias, então você vai com a mente livre, eu acho que já para uma disputa, ou talvez já até definido algo. E então a gente tem uma viagem que é um pouco mais cansativa agora para Belo Horizonte, um jogo contra o América Mineiro muito difícil, mas depois você pensa que joga sábado, depois só na outra segunda. Então você consegue se entregar ao máximo para isso. E a semana livre, quando você tem um dia livre, obviamente você ganha, faz uns belos jogos, porque nem sempre você vai ganhar, mas vai fazer bons jogos, você consegue ter uma mente mais tranquila para trabalhar tranquilo. Então acho que isso tem feito parte da nossa rotina de trabalho, do Fortaleza, do Vojvoda, e isso facilita. Eu acho que todos nós estamos bem.
Muita gente se surpreende com as mudanças. O Vojvoda não é um cara de chegar para explicar, e nenhum jogador, imagino, que vai perguntar o porquê saiu, porquê entrou. E claro que quando você faz um jogo da magnitude contra o Flamengo, um grande jogo, você vai para o jogo do Goiás, você espera jogar, e você fica surpreso também, mas entende que tem outros companheiros capacitados na mesma intensidade. E ele é um cara muito esperto, ele sabe que de 3 dias para se recuperar, com uma viagem daquela para Goiânia, tudo fica mais difícil. E soube mudar na hora certa, independentemente de quem entra, tem feito grandes jogos, e parabenizar por isso. Boa noite, Galhardo. Raíssa Martins aqui do Globo Esporte. Você estava falando do Vojvoda e justamente na hora da comemoração, você comemorou com a torcida, com os jogadores, mas depois você foi lá, deu um abraço no Vojvoda, né, deu um beijo nele também. Eu queria saber o que representa para você, né? Porque desde que você chegou, você já entrou naquele jogo contra o Bragantino, vem ganhando uma boa sequência como titular e tudo mais. E aí, tipo, esse abraço, né? O que é que significa? Você falou, né, que esperava jogar nesse jogo contra o Goiás. Então, assim, essa relação com o técnico, como é que está se desenhando, né? Como é que o trabalho dele também te ajuda? Eu acho que o trabalho dele ajuda todos nós, porque tem muita lealdade, muito caráter, né? Quando você pega pessoas de caráter que são leais ao que ele está vendo no treinamento, no dia a dia, obviamente que sempre vão ter 11 jogadores muito contentes a cada partida, vão ter ali os 5 que entram mais ou menos satisfeitos e os demais insatisfeitos. Todos nós queremos jogar e eu acho que deve ser assim, mas sempre há muito respeito. E eu respeito ele pela pessoa que ele é. Ele faz tudo no olho, ele fala conosco olho no olho, não tem diferença de um menino que acaba de subir para o cara mais velho, independentemente de quem chega, de onde jogou, ele trata todos nós da mesma forma. E isso eu acho que pela forma de pensar minha, de vida, na minha forma de viver, de tratar todo mundo igual, independentemente da idade, de onde jogou, do que tem feito, eu acho que isso mexe comigo de uma forma muito positiva. Então, agradeço por poder estar aqui. Eu acho que eu brinquei com ele agora ao final. A nossa conversa antes de eu fechar aqui, junto com o presidente e o vice-presidente, foi preponderante tanto para eles quanto para mim. E hoje, depois de 3 meses e alguns dias, quase 3 meses e meio, eu só posso confirmar tudo aquilo que eu estou vivendo. É o meu melhor momento, assim, pela idade que eu estou, com a maturidade que eu estou. Só agradecer a Deus por estar aqui, me sentindo em casa, e agradecer a todo mundo, a diretoria, os jogadores, a comissão e os torcedores que têm me abraçado de uma forma tão legal e tão natural, sadia. Boa noite, Galhardo. Fabiano Oliveira aqui. No primeiro turno, o Fortaleza ele perdeu de 3-2 para o Avaí. Naquele momento, o Fortaleza ficava a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. Hoje, o Fortaleza vence o Avaí e fica novamente a 7 pontos do Atlético Paranaense, né, que até o início da rodada era o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se, para ti, a torcida do Fortaleza ela já pode acreditar numa possível Libertadores? Olha, a gente tem caminhado devagar, jogo a jogo, dia a dia. E hoje era um jogo muito importante para a soma desses 4 jogos que nós fizemos, né? A vitória do Flamengo, os 4 pontos buscados fora de casa. E se não ganhássemos hoje, eu acho que ficaria um gostinho amargo para nós. E foi dito isso antes do jogo. Eu acho que nosso objetivo já não olha mais para baixo, para uma disputa de rebaixamento. Eu acho que isso já é um passado e a gente tem que ter pensamentos grandes, como foi o Fortaleza ano passado e como está sendo o Fortaleza agora. E sim, temos que sonhar. Sabemos que vai abrir outras vagas para G7, um possível G8 e pensar grande. A gente tem que voltar para uma competição internacional e vamos buscar até o último momento, obviamente, pré-Libertadores, se não conseguir uma Sul-Americana. Finalizamos a entrevista coletiva com o meio atacante Thiago Galhardo. Thiago, muito obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite a todos.